Bom, então, dentro desse contexto, eu preciso só umas pequenas palavrinhas sobre os atores envolvidos nessa decisão. A primeira coisa, o fato em si. Tá? O fato em si é que a CNIL, que é o regulador de proteção de dados francês, seria o que a NPD será no Brasil, publicou uma diretriz, linhas diretrizes sobre cookies, tá? O que deve ser implementado pelos operadores no momento de colocar um cookie. E dentro dessas diretrizes, que existem vários pontos, dentre elas, vários elementos sobre consentimento, como deve ser o consentimento, que deve ser explícito, que ele tem que ser facilmente dado, quanto facilmente retirado, e etc, etc, etc. E um ponto específico versava sobre os cookie walls. Cookie walls consiste na prática, como o próprio nome em inglês diz, uma parede na qual, se você não consentir com aqueles cookies, você simplesmente não consegue acessar o serviço. Tá? Ou seja, ou você consente e navega no site ou no serviço, o que seja, ou você simplesmente não navega porque existe a parede, o cookie wall, te impedindo de fazê-lo. Pois bem, a CNIL, ela, essa norma, essa deliberação, foi contestada por várias associações profissionais, são associações relacionadas essencialmente ao marketing, publicidade online, a associações de comércio de varejo e etc., que foram ao Conselho de Estado francês, que é um órgão, vou falar algumas palavrinhas sobre isso, para dizer que essa deliberação era ilegal. Não especificamente sobre esse ponto do cookie wall, mas sobre todas as deliberações, todas as regras que ela impunha para o cookie. Ok? Bom, isso é sobre o fato. E o Conselho de Estado deliberou que as demais disposições sobre o cookies colocadas pela CNIL eram adequadas, exceto essa sobre o cookie wall. Agora, isso é só para te dar uma noção do fato. Agora vamos entrar um pouquinho nos atores. Primeiro, o Conselho de Estado. Quem é o Conselho de Estado francês que disse que isso era ilegal? O Conselho de Estado francês é a maior autoridade francesa em matéria de contencioso administrativo. Tá? Para os juristas ou não juristas, a França ela tem a atipicidade de ter dois judiciários distintos. Tá? Um judiciário para as atividades normais do cidadão, contencioso de locação, comercial, o que seja, e uma jurisdição específica para os atos do Estado ou atos revestidos do que os franceses chamam de puissance publique, que, por exemplo, um concessionário no exercício de um contrato de concessão, ele não está ali se autorrepresentando, mas se ele está representando o Estado na qualidade de concessionário, então, quando ele toma uma determinada decisão, essa decisão ela é contestável perante a jurisdição administrativa. Tá? Então, isso é um pouco complexo, é típico da organização judiciária francesa e dá margem a bastante dúvida, várias jurisprudências sobre, notadamente, conflito de competência, quem que de fato é competente para julgar isso, houve puissance publique nesse ato ou não houve, então, etc. Aí você tem um outro tribunal que decide exatamente esses litígios de competência. Bom, nesse caso, não há litígio de competência, tá? Simplesmente foi um ato, uma deliberação da CNIL, agindo na qualidade de Estado, então ela é contestada devante a jurisdição administrativa. Uma outra particularidade da jurisdição francesa é que as agências reguladoras, e a CNIL nada mais é do que uma agência reguladora de dados pessoais, quando os seus atos são contestados, eles são contestados perante o Tribunal Superior. Tá? Já se pressupõe que a CNIL detém uma autoridade mais ou menos equivalente, tecnicamente não é exatamente isso não, tá? Mas eu vou te passar a ideia do que está por trás,
que é uma decisão tomada por uma autoridade reguladora, uma agência reguladora, ela deve ser contestada perante um tribunal porque ela já tem mais ou menos força de um julgamento de primeira instância. Enquanto que no Brasil, você contesta uma decisão de uma agência reguladora junto à primeira instância, e depois vai para o tribunal, e depois vai subindo para os outros tribunais. Então, na França já existe essa supressão da primeira instância de uma certa forma. Ou seja, nesse caso, o Conselho de Estado foi competente para deliberar sobre as normas, os regulamentos da CNIL, da Agência Reguladora de Proteção de Dados. Então, esse é o ator, o tribunal que sancionou, que disse: CNIL, a sua diretriz para os cookies não está correta, ok? Então, ponto. CNIL, vamos voltar, o outro ator desse fato. Conforme mencionado precedentemente, ele é o regulador de proteção de dados francês. É um dos mais ativos da Europa. Eu, particularmente, a CNIL faz parte ainda da minha atuação, da minha história, da minha formação. Eu tenho uma proximidade entre a SEC, que pode-se falar essa palavra, com a CNIL. Eu tenho muito mais familiaridade, efetivamente, com as diretrizes que são feitas da CNIL. Aqui na Europa, nós temos praticamente 3 agências reguladoras que são fortes e respeitadas, em que as pessoas, de fato, prestam atenção, porque pode vir coisa grande lá de dentro e coisa sólida, sobretudo. Tá? Nós temos a CNIL, que foi quem, inclusive, multou o Google em 50 milhões de euros, uma das maiores multas dadas na Europa. Nós temos a ICO, que é a autoridade inglesa, que agora deixou de ser autoridade europeia, e tem a autoridade espanhola, que também tem uma fama de aplicar sanções relativamente pesadas. Tá? Nós temos, claro, várias outras, a alemã, que também é muito boa, tem várias autoridades. Mas, bom, essas são, se eu posso dizer, as principais. A CNIL, só para situar você, ela é composta por 18 membros. Tá? Fazendo um paralelo com a nossa ANPD terá 5 diretores, incluído o diretor-presidente. A CNIL é composta por 18 membros, e a composição dessa autoridade ela é bem curiosa, porque você tem alguns parlamentares, você tem alguns juízes de tribunais superiores, você tem alguns funcionários de públicos de carreira, você tem alguns representantes do Conselho Econômico e Social, você tem uma certa pluralidade de representação dentro do Conselho da CNIL, que supostamente retrata uma parcela expressiva da população. Bom, então esses são os atores implicados nessa decisão.